Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Etevaldo Almeida, secretário adjunto de governo aqui de Mossoró. Vem falar sobre o selo Unicef, que é uma busca, né, por este reconhecimento também aqui do Executivo moçoroense. A gente também traz a informação lá da Assembleia Legislativa. O deputado Ubaldo Fernandes foi eleito parlamentar do ano. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você no Oeste, no Alto Oeste, Natal, você que nos acompanha no Vale do Açu, em todo o Rio Grande do Norte, pelo tcmplay.tv.br, em todo o mundo, pelo YouTube aqui da TCM. É sempre uma grande satisfação ter você acompanhando aqui o nosso trabalho. O Etevaldo Almeida, hoje, é secretário adjunto de governo aqui da Prefeitura de Mossoró e também responde pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de forma interina. Hoje a gente vai falar sobre este trabalho da Secretaria de Governo que envolve o selo Unicef. Que etapas estão sendo contempladas para este importante compromisso que é firmado pelo Executivo moçoroense aí para as crianças e adolescentes. Então, você de casa, continue aqui para entender um pouco mais sobre o selo Unicef. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, vamos falar sobre um outro selo. É que a Câmara de Mossoró recebeu o selo Ouro de Transparência, o reconhecimento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. O vereador Genilson Alves, presidente do Legislativo moçoroense, falou sobre este assunto. Acompanhe. O selo Ouro, ele representa o zelo, a responsabilidade, a dedicação, o compromisso da instituição junto aos órgãos fiscalizadores. Que quem fiscaliza hoje as ações da Câmara Municipal de Mossoró é o Tribunal de Contas do Estado. E esse selo Ouro é o primeiro da história da Câmara. Isso mostra que nós estamos tendo todo um compromisso, toda a responsabilidade, todo o zelo com o que é do povo, que essa instituição é do povo. A Câmara de Vereadores é uma instituição exclusivamente da população. Nós estamos aqui porque a população escolheu. E a resposta que nós estamos dando agora à população é exatamente essa. Selo Ouro pela primeira vez na história, em transparência. Frisar, selo Ouro em transparência, é a primeira da história da Câmara Municipal, graças a toda uma equipe comprometida, graças a uma mesa diretora comprometida e graças a todos os servidores que estão de mãos dadas para fazer exatamente levar essa resposta para a população. Lembro muito bem que quando assumi a questão à frente, a presidência da Câmara Municipal de Mossoró, eu disse que tínhamos dois grandes desafios. O primeiro era restaurar a saúde financeira da instituição e o segundo grande desafio era conquistar a confiança da população. E contra fatos não há argumentos. Nós mostramos, fomos reconhecidos em vários níveis, a nível Brasil, da nossa gestão que nós estamos fazendo à frente da Câmara Municipal de Mossoró. Recebemos a medalha top do Legislativo, recebemos o troféu Presidente de Estado a nível Brasil, recebemos o primeiro troféu de reconhecimento do Sindicato dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Mossoró e agora um selo Ouro em transparência dos órgãos que mais fiscaliza o Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas do Estado. Não apenas fiscaliza o Legislativo, mas também fiscaliza o Executivo Municipal. E esse reconhecimento é em nome de todo moçoroense que acredita no nosso trabalho. Em especial, todos os moçoroenses que têm o perfil igual ao meu, de periferia, preto, e que saiu das mais dificuldades possíveis e hoje está aqui mostrando que é possível fazer diferente e fazer o melhor. Aí o presidente Genilson Alves falando sobre esta conquista, né, que é um reconhecimento aí pelo trabalho e esforço de todos os envolvidos nesta parte técnica de levar a informação administrativa, né, de forma de fato muito fácil e transparente
aí das atividades do Legislativo. Bem, a gente continua, né, falando sobre Câmara de Mossoró, porque ao longo desta semana, porque já está bem perto, né, já está bem próximo do recesso parlamentar. O recesso deve iniciar na próxima semana, mas amanhã vai acontecer uma eleição lá na Câmara. Você sabia disso? Pois é. Amanhã será escolhido o parlamentar do ano. E eu fui oficiado, né, para exercer esse poder de voto. Então, eu recebi um comunicado junto aí à mesa diretora da Câmara para participar representando aqui a TCM para a escolha do vereador do ano, parlamentar do ano. Então, amanhã a gente vai votar e já vai preparar reportagem sobre este assunto. E a gente vai informar você aí que nos acompanha sobre quem vai ter este reconhecimento. Lembrando que todas as premiações, o vereador do ano, o mais produtivo, enfim, o que menos faltou às sessões, essa premiação toda vai acontecer na próxima semana já para fechar o ciclo 2025, tá bom? Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Etevaldo Almeida, que é secretário adjunto da pasta de governo aqui de Mossoró. E o Etevaldo vem falar sobre uma iniciativa que é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, que reconhece e estimula estados do Norte e Nordeste nessa busca aí pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O selo Unicef, né, que muitas das vezes é comemorado aí pelos gestores junto à população, e mais uma vez Mossoró busca este selo, né, busca efetivar, né, estas atividades em defesa das crianças e dos adolescentes. Mossoró já tem o selo Unicef e Etevaldo vai explicar justamente as etapas para se manter não apenas este reconhecimento, mas toda uma sequência de atividades, né, que permitem com que se tenha o selo, mas também essa atenção, né, à criança e ao adolescente. Secretário Etevaldo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. O que representa o selo Unicef para o município, mas para além do município, justamente para as crianças, os adolescentes que têm, no caso, este benefício destas iniciativas? Boa noite. Boa noite, Van Núvia. Desejar boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. O selo Unicef é uma certificação quanto à garantia da política pública de Estado para que a gente possa contemplar as crianças e os adolescentes na essência do cumprimento, né, de todas as garantias de direito, não é, direcionadas para esse público. Fazer adesão ao selo Unicef é estar pactuando com a transparência também, nesse sentido de se pensar como que o município vai estar pré-estabelecendo as garantias de direito de todas essas crianças e esses adolescentes. O fato é que essa articulação ela se dá a partir da adesão do chefe do executivo, no nosso caso do prefeito Alisson, ao selo Unicef, articulada em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CONDICA. Então, todo e qualquer município, para fazer adesão, precisa que faça adesão conjunta. Porque é no CONDICA que se discute a política pública vinculada à criança e adolescente a partir de todas as instâncias que estão em Mossoró e que pensam essas políticas públicas. No nosso caso, enquanto município de Mossoró, a gente, na gestão dos 4 anos anteriores do prefeito Alisson, nós fomos certificados. É importante que todos os ouvintes, né, todos os telespectadores saibam como é que se dá esse processo. Não é? É um processo que ele é trabalhado para 4 anos. Então, nós estamos iniciando, né, o prefeito Alisson fez adesão ao selo Unicef ainda no mês de fevereiro. Então, nós iniciamos o ano, o prefeito fazendo adesão e precisa ter etapas que deverão ser cumpridas ao longo desses 4 anos. Essa edição é a edição 2025-2028 e nós, enquanto município, estamos assumindo a articulação dessa edição. Deixar um registro que a articulação inicialmente começou com a secretária Morgana,
Quando nós estávamos ainda, eu e Morgana estávamos na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude. Morgana estava minha adjunta e ela assumiu a articulação do selo. Após ela ir para a Secretaria de Saúde, eu fui para a Secretaria de Governo, então eu assumi a articulação no município de Mossoró. Então, sou articulador e é um trabalho compartilhado. Eu estou fazendo existe um núcleo articulador que está sob minha responsabilidade, da secretária Ubeônia e também de um assessor técnico que se chama Juan Roger. Nós estamos exatamente cumprindo com as etapas do ano de 2025. Agora, dia 15, se encerra o cumprimento de todas as ações que deverão ou que deveriam ser executadas neste ano, porque a gente trabalha por etapa, como eu bem falei. Então, qual que foi as etapas iniciais? Quais foram as etapas iniciais? A adesão do prefeito e do CONDICA. A segunda etapa a ser cumprida, que se encerrou dia 29 de novembro, foi a gente instituir o núcleo de criança e adolescente no município de Mossoró. Para que a gente possa participar do selo, é preciso que tenha um núcleo de criança e adolescente constituído, com a faixa etária entre 12 e 17 anos e 11 meses. Nós temos que ter nesse núcleo pelo menos 16 adolescentes e tem que ser paritário, 8 homens e 8 mulheres, não é? Qual que é o objetivo do NUCA? É exatamente a gente pautar os direitos da criança e do adolescente a partir do olhar dos próprios adolescentes. Então, existe também temáticas a serem trabalhadas, existe mobilização a ser feita para que a gente possa pautar o Plano Municipal da Criança e do Adolescente a partir do olhar desses adolescentes. Essa foi a primeira etapa para a gente pontuar a condição deste ano. A segunda, que aconteceu exatamente ontem, é a realização do Fórum Comunitário, o primeiro Fórum Comunitário. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem informação. A gente traz agora uma reportagem sobre algo que você aí, que é servidor do Estado, não deveria ter dúvidas sobre o recebimento do seu 13º. Porque a essa altura, o governo do Estado ainda não apresentou nenhum calendário de pagamento do 13º dos servidores. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado afirma que pretende tomar medidas judiciais para resolver a situação. Acompanhe. Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Até essa data, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado, Janiaire Souto, os servidores não têm previsão de quando vão receber o pagamento do 13º salário. E que, por isso, já foram enviados ao governo pelo menos 2 ofícios, todos sem respostas. No mês de julho deste ano, o governo do estado anunciou a antecipação de parte do 13º salário, mas somente para algumas categorias do RN. A presidente do SINSP aponta o comportamento da atual gestão como um governo que apresenta seletividade para dialogar. Nós queremos aqui dizer que o Estado só antecipou em julho o 13º, 40% do 13º salário para os servidores ativos de órgãos e secretarias que têm recursos públicos. Desde o mês de maio, que nós cobramos a antecipação dos 40%, nós já enviamos 2 ofícios agora, depois da fala do secretário em toda a imprensa falada e escrita do nosso estado, no mês de setembro, outubro, que o 10º será pago uma parcela agora no final do ano e outra quando 2026 chegar. Nós cobramos o cumprimento da Constituição, da legislação trabalhista, do regime jurídico único, e o governo não nos deu resposta. Eu costumo dizer que um gestor, ele não pode ser seletivo. A professora Fátima escolhe quem negociar e
quem recebe? Recebe presidente de clube de mães, presidente de grêmio estudantil, mas não recebe a representação dos trabalhadores no nosso estado. Diante do atual cenário, o SINSP decidiu por colocar em prática algumas medidas para obrigar o Estado a apresentar um calendário de pagamento do 13º aos servidores. Nós já dialogamos com a nossa assessoria jurídica, está sendo preparada uma peça e nós vamos entrar pedindo um mandado de segurança, uma liminar, com relação ao pagamento do 10º. Não podemos aceitar que o Estado brinque com os servidores ativos, aposentados e pensionistas do nosso Estado. De fato, é uma situação que é bem complicada, né? Porque o servidor, ele precisa ter algo que muito se falou ao longo, por exemplo, da gestão anterior, a de Fátima Bezerra, que é a previsibilidade. Não se tinha, no governo Robinson, por exemplo, o calendário estabelecido para o pagamento dos salários dos trabalhadores. E quando a governadora inicia o mandato, que traz aquela recuperação de pagamento do salário em dia, o servidor tem ali aquela previsibilidade. Só que neste momento, agora, 2025, se repete algo que aconteceu em 2024, 2023... e assim sucessivamente, que é o pagamento do 13º. É uma folha a mais, mas que o governo já sabe que vai acontecer desde janeiro, por exemplo, né? Desde o início do ano, que no final do ano isso vai acontecer. E é recorrente ultrapassar o ano do pagamento. Possivelmente vai acontecer isto agora, de 25 para 26. E o servidor incomodado só tem quem? Os sindicatos. Uma janeira aí, que representa uma parcela desses servidores. Tem outros sindicatos também, alguns mais caladinhos, né? Não reclamam tanto, não fazem tanto barulho como é aí a Janeire, né? Mas, de fato, é algo que o governo precisa estabelecer como resposta a esta cobrança. E o 13º, vai pingar ou não? Se ou quando o governo confirmar essa informação, certamente você vai saber aqui no Jornalismo TCM. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Etevaldo Almeida, que é secretário aqui do município de Mossoró, adjunto de governo. Secretário, o senhor falava sobre toda a articulação do município, né, em busca desta certificação do Unicef, do selo Unicef, e dentro destes pré-requisitos, atividades que precisam acontecer, o fórum foi um deles, o fórum que aconteceu ontem. O nosso jornalismo acompanhou este fórum, a gente confere agora imagens, e o Etevaldo vai trazer informações deste fórum, né, que aconteceu aqui em Mossoró. A gente vê essas imagens durante aqui a fala do secretário, e o que esse fórum tratou? Ele é um fórum comunitário do selo Unicef, para avançar, né, nesses pontos que estão sendo cobrados, né, como sempre, mas a comunidade, como a gente percebe aí, compareceu. E foi satisfatório, secretário, este encontro realmente cumpriu com o que determina aí toda esta previsão legal do selo? Então, é preciso dizer que foi satisfatório, e aí eu vou explicar, porque existe uma metodologia que é trabalhada para a gente realizar o fórum. A metodologia, ela é também do selo Unicef, é a metodologia nacional. No estado do Rio Grande do Norte existe uma coordenação estadual. Nós temos, a partir da coordenação estadual pré-estabelecido pelo selo, uma instituição que está no Ceará, está em Fortaleza, que acompanha a região Nordeste quanto à condução e realização de todas as etapas e atividades pré-estabelecidas. Para que a gente pudesse realizar o fórum, como nós realizamos ontem, era preciso que nós realizássemos os encontros pré-fóruns. Por que realizar os encontros pré-fóruns? Porque, dentro da temática trabalhada para o selo Unicef, nesta edição 2025-2028, é preciso que nós tenhamos, enquanto município,
um olhar detalhado a partir de 6 eixos sistêmicos que é predeterminado para que a gente possa trabalhar no âmbito do município toda a política vinculada à criança e ao adolescente. Que eixos são esses? São os eixos sistêmicos, que o eixo 1 trata da saúde, como que a saúde, a política pública de saúde no município de Mossoró contempla as nossas crianças e os nossos adolescentes. Especialmente como que as crianças estão sendo vacinadas, se nós estamos cumprindo com o calendário vacinal, se eles estão sendo pesados, e aí existe todo um critério a ser pré-estabelecido. Segundo eixo, educação. Terceiro eixo, nós temos articulado com o Conselho Tutelar, os Conselhos de Direito. Nós temos um eixo que está vinculado à assistência social. Nós temos um eixo vinculado à água potável e saneamento, especialmente articulado, porque é intersetorial, com as escolas da rede pública municipal. Nós temos um eixo que trata da transversalidade quando se discute o debate étnico-racial, né? Esse ano, essa edição do Selo Unicef traz esse debate para que a gente possa pensar nesse sentido. E temos um eixo vinculado à questão da cidadania, porque está vinculado exatamente à questão da criação do NUCA. Fizemos 8 encontros pré-fórum para que nós temos o núcleo articulador, como eu falei, sou eu, Beônia e Juan. Para cada eixo nós temos os responsáveis, os mobilizadores para saúde, educação, assistência, enfim. São esses profissionais, esses mobilizadores que vão estar articulados com a rede para que a gente tenha e se debruce sobre os dados do município, para que a gente possa analisar e posteriormente trazer para o fórum todo o diagnóstico da realidade do município a partir desses eixos sistêmicos. E ontem nós realizamos o fórum comunitário, e para que a gente pudesse cumprir e consolidar o fórum, nós precisaríamos ter pelo menos 30 pessoas participando da realização do fórum e que fosse literalmente representativo. Deverão ser pessoas da sociedade civil organizada, dos conselhos de direito, dos setores do município, como a gente falou, vinculados aos eixos, mas também do Ministério Público, da Justiça, e nós fizemos toda a mobilização, toda a divulgação, toda a campanha, para que nós tivéssemos literalmente um fórum representativo. Ontem nós iniciamos o fórum, o fórum está orientado que nós deveremos realizar pelo menos em um dia, e aí nós conseguimos trabalhar, nós iniciamos o fórum 8 horas da manhã e nós fomos até às 15h30 na consolidação desse debate. Então, nós nos dividimos em grupo a partir dos eixos sistêmicos. Cada grupo de trabalho trouxe à tona todo o diagnóstico que foi realizado no âmbito do município de Mossoró. Um dado interessante é que os dados preliminares, para que a gente possa fazer a análise e debruçar sobre a realidade do município, retirado pela própria coordenação do Selo Unicef, e busca-se essas informações dos dados, dos bancos de dados nacionais. Quando a gente, por exemplo, trata do eixo educação, os dados são exatamente retirados numa planilha e é entregue a cada um dos articuladores a partir do selo, lá diretamente do site do Ministério da Educação. Quando a gente vai discutir, por exemplo, saúde, da mesma forma, do site do Ministério da Saúde. E lá eles apresentam como é que o município está atualmente, como ele se comportou durante os 4 anos anteriores e que projeções a gente precisa pré-estabelecer e cumprir com os dados para os próximos 4 anos. Nesse contexto, é importante ressaltar que o município de Mossoró, e aí validar a forma como nós trabalhamos no município de Mossoró a partir de todas essas dimensões, seja saúde, educação, assistência, conselhos de direito, que nós fomos certificados na edição anterior. Então, a gente já vem cumprindo com o que está pré-estabelecido a partir de uma política pública nacional, homologada pela própria Organização das Nações Unidas, pela ONU e pela articulação do selo. Aqui em Mossoró, por exemplo, quando a gente discute água potável e saneamento básico,
Nós já cumprimos com 100% de todas as escolas com água potável. E o que é interessante, e quem está nesse eixo discutindo, que é o eixo 4, é exatamente a Secretaria de Infraestrutura, que é quem acompanha todo esse debate em torno da instalação, das ligações de água e também de saneamento. São os próprios técnicos da infraestrutura. E quando se vem cruzar os dados na intersetorialidade, a gente tem cumprido e esses dados é cruzado com as condições sociais. Porque é muito importante ressaltar e colocar que o dado técnico está posto e é alimentado, inclusive, pelos gestores escolares. Essa alimentação também vem do Banco de Dados Nacionais e quem alimenta são os gestores escolares. Dessa forma, a gente cumpriu com a realização do fórum. Ontem a gente encerrou com louvor, nós tivemos em torno de 120 pessoas participando, são pelos nossos dados. Inclusive, é bom ressaltar que todas essas informações a gente tem que submeter ao sistema do selo Unicef, que se chama PCJ, para comprovar a consolidação e a realização da frequência do público, de todas as temáticas a serem trabalhadas, para que a gente possa estar pontuando, porque se pontua durante 4 anos, essa temática do selo Unicef, ou seja, dessa próxima edição, dessa nova edição, 2025-2028. Bem, vamos aqui trazer informação da Assembleia Legislativa. Eu falei no início aqui do programa sobre a escolha do parlamentar do ano aqui de Mossoró, Mas lá em Natal, hoje, houve a escolha do parlamentar do ano na Assembleia Legislativa. E o mais votado, com mais de 30 votos, foi o deputado Ubaldo Fernandes, que foi escolhido pelos jornalistas que acompanham a rotina do Legislativo Estadual. A reportagem é de Lamonier Araújo, da TV Assembleia. Integrantes do Comitê da Imprensa da Assembleia Legislativa do Estado se reuniram para escolher o parlamentar do ano. Uma iniciativa que destaca a atuação dos deputados durante a legislatura. A iniciativa existe desde 1982. A gente está sempre por trás das câmeras, por trás das notícias, e aí o Comitê de Imprensa vem justamente valorizar a participação dos jornalistas na democracia, na divulgação dos trabalhos parlamentares, e o parlamentar do ano vem fechar esse trabalho da imprensa, valorizando os profissionais que acompanham e também os trabalhos dos deputados que aí são votados por nós. A votação acontece de forma espontânea por jornalistas dos mais variados veículos de comunicação e visa valorizar o trabalho dos deputados estaduais. Quem participa sabe a importância desse momento. A gente que acompanha o trabalho da casa, dos deputados, das deputadas, para a gente é uma honra poder votar, poder escolher uma pessoa que representa não só a população, mas todos nós também, que nos ajuda no dia a dia, que é parceiro, nós também na divulgação de várias políticas públicas que acompanhamos o dia a dia. Já é tradição do fim de ano e é um encontro de congraçamento entre colegas, gente que já trabalhou, que trabalha há muitos e muitos anos juntos e tudo mais. Então, e para a gente é uma felicidade poder ter essa oportunidade de votar no parlamentar do ano mais uma vez. Esse momento é extremamente importante e não só para mim, mas para todos os jornalistas, sobretudo porque é a unidade daqueles que cobrem regularmente a Assembleia Legislativa. O universo da política, cada um tem o seu palpite, cada um tem sua análise, cada um tem sua avaliação, cada um tem sua opinião. Mas é legitimar quem acompanha o dia a dia dessa casa com muita regularidade. Representantes de todo o Rio Grande do Norte participam da escolha do parlamentar do ano. Da capital ao interior do estado, o voto é reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na casa. É muito importante, é interessante a gente estar participando dessa votação, representando aqui o Siridó, vindo aqui do Siridó para votar, e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou aqui também para representar o Siridó e escolher, dentre os muitos parlamentares, cada um tem seu trabalho, a sua luta, mas escolher um que possa dizer assim, esse merece realmente aplausos e como incentivo para que continue trabalhando ainda mais pelo povo do nosso Rio Grande do Norte. A votação aconteceu durante toda a manhã aqui na sede da Assembleia Legislativa. Ao todo, 47 jornalistas potiguares estavam aptos a escolher o parlamentar do ano. Não existe chapa estimulada e cada jornalista poderia escolher apenas um candidato.
Após o fim da votação, a urna foi aberta e o resultado contabilizado. A comissão eleitoral registrou 42 votos, distribuídos entre 5 deputados estaduais. O deputado Baldo Fernandes foi eleito parlamentar do ano com 32 votos. Essa é a primeira vez que o deputado recebe esse reconhecimento. Agora, com esse título, aumenta muito mais minha responsabilidade de poder estar trabalhando sempre em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. A caminhada agora é muito maior, porque esse título é um título muito honroso para o parlamentar. Então, agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, agradecer à imprensa, os jornalistas credenciados, o comitê de imprensa, por ter me escolhido este ano, o parlamentar do ano aqui no estado do Rio Grande do Norte. Parabéns aí ao deputado Baldo Fernandes, que já esteve aqui no cenário político TCM, tem uma atuação não só na capital, mas no interior do estado. É bem articulado, é um deputado que é preocupado com várias iniciativas, principalmente ali do social, e tem ficado bastante atento, a algumas demandas, tem posicionamento também. Então o deputado Baldo merece esse reconhecimento dos colegas jornalistas, que são aqueles que estão diariamente, não só ali nesse trabalho de cobertura do que acontece, mas também de entrevistas, de questionamentos, de análise sobre projetos ou sobre decisões dos políticos, mas, de fato, o Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa é um comitê presente, e que debate a Assembleia Legislativa, e neste ano o Baldo, sim, é merecedor deste reconhecimento. Vamos voltar aqui a nossa entrevista com Etevaldo Almeida, que é secretário municipal adjunto, secretário municipal adjunto de governo, e está interino lá na pasta de desenvolvimento econômico. Bem, secretário, o senhor mencionava que desde 2012 Mossoró vem buscando esta certificação do selo Unicef, e para isso vai superando as etapas, vai cumprindo ali com o planejado, O senhor mencionou no bloco anterior, por exemplo, a questão que envolve, a exigência que envolve água potável nas escolas. E que outros pontos o município tem avançado para poder constituir este reconhecimento do selo, mas para também ter este cuidado com a criança, o adolescente, na nossa sociedade. É muito bacana essa sua pergunta, Vanúvia, porque toda essa dinâmica e consolidação do selo no município de Mossoró, nos últimos 4 anos, a gente tem trabalhado de forma articulada. Eu vou fazer um registro e é importante que se faça. A articuladora da edição anterior foi a secretária Janaína Holanda. Parabenizar a secretária, inclusive, com toda a equipe que esteve à frente. É uma equipe integrada, de articulação e mobilização, com todos os representantes das demais secretarias. Mas essa pergunta é bastante interessante, porque toda a dinâmica da política da criança e adolescente está vinculada também às ações das políticas públicas pré-estabelecidas no município de Mossoró. E como assim, secretário? Porque, veja só, nós temos que pautar todas as etapas e cumprir com as tarefas que são pré-estabelecidas a partir do que está posto no Plano Municipal de Assistência Social. Inclusive, no próximo ano, até maio do próximo ano, uma outra pontuação e outro critério a ser cumprido é a gente apresentar o novo Plano Municipal de Assistência Social. O nosso, que está em vigor, se encerra neste ano, já está sendo trabalhado o Plano Municipal para os próximos 4 anos. Da mesma forma, o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal de Saúde. Então, a gente precisa articular as nossas ações vinculadas à criança e adolescente a partir da própria política pública que está pré-estabelecida no município de Mossoró, pela intersetorialidade. Associado a isso, nós precisamos executar todas as ações, todos os projetos, todos os programas que têm como foco, como protagonista, a própria criança e o próprio adolescente. Nesse contexto, por exemplo, se nós formos trabalhar com assistência social, que eu vinculava a questão do plano municipal, a gente tem que cumprir com a meta das condicionalidades. E quando eu falo de condicionalidade, eu estou falando do cadastro único
que no cadastro único é a porta de entrada do nosso usuário para ser contemplados com os benefícios sociais. E é bom socializar que é no cadastro único, quando a gente discute as condicionalidades, que está atrelado a assistência social quanto à questão do benefício, a saúde, quando é articulado, por exemplo, a vacinação da criança e o peso, e a educação, que é a frequência escolar. Então, quando eu cruzo as condicionalidades que está posto a partir da política pública que o município precisa executar, eu tenho a garantia de direito da criança e do adolescente articulada por esses 3 eixos. Quando a gente vem trazer os resultados apresentados, os dados da edição anterior, não é? Onde o município foi certificado nos 4 anos anteriores, nós temos que evidenciar que nós, além de cumprir a meta pré-estabelecida no plano municipal da criança e do adolescente, nós ultrapassamos essas metas. E como eu dizia com o exemplo da água potável, se a gente fosse debruçar sobre os dados da saúde, nós atingimos o que estava pré-estabelecido a partir dos dados, mais uma vez registrando, mais de 90% da meta cumprida na saúde. Na educação, nós tivemos quase 98% da meta cumprida. Então, significa dizer que nós, mais uma vez pré-estabelecendo os dados que se busca pelo próprio Unicef, dos bancos de dados nacionais, nós ultrapassamos mais de 80%, chegando em alguns casos a 98%, 100% dos dados de execução da política pública pré-estabelecida a partir dos planos municipais e executado com as ações e cumprindo essas metas. Muito bem. Eu registro aqui a audiência do pessoal que está aqui, do Conselho Tutelar, é isso? Sim, Conselho Tutelar, aqui da Zona 33. O pessoal manda mensagem aqui, diz o seguinte: muito nos honra em podermos juntos contribuir no avanço da política em prol da criança e do adolescente. Conselho Tutelar da 33ª região. Obrigado aqui, tá bom, pessoal? Niel do Sumaré também aqui conosco. O Etevaldo... está dizendo aqui, é o nosso telespectador, o Cosme Rock. Ele diz o seguinte: Etevaldo é do meu tempo da UERN. Ele dá o boa noite aqui e diz que amanhã, às 18 horas, tem texto de Mãe Rainha na Casa de Mãe Rainha. O João, diretor da UPA do BH, também aqui conosco. Obrigado pela audiência. E também aqui registrando a audiência do Gerson Nóbrega. Parabeniza aqui o Etevaldo na condução dos trabalhos em busca do selo Unicef. Secretário, a gente agradece a disponibilidade de vir aqui no cenário político TCM. Vamos acompanhar de perto, né, a busca pelo selo Unicef. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho desempenhado na Secretaria em busca aí do selo Unicef. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. A gente fica à disposição de todas as pessoas. Esse é um trabalho muito articulado com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e de Educação, os Conselhos de Direito, como o Conselho Tutelar, o CONDICA. E, claro, o município de Mossoró está literalmente, integrado nesse contexto para que a gente possa estar cada vez mais avançando e promovendo o desenvolvimento do nosso município a partir desses cidadãos que são as crianças e os adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã.